Bom dia, alunos do ICE. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre qual assunto? Vamos falar sobre proporção, ok? Primeiramente, o que é proporção? Proporção é o caso onde eu tenho o quê? Onde eu tenho duas razões que representam o quê? A mesma parte do todo. Ou duas razões que são iguais, tudo bem? Vou dar um exemplo de proporção que a gente pode usar no nosso dia a dia. Vamos fingir que nós temos uma loja A, onde a pessoa foi nessa loja e ela comprou 5 estojos. Só que ela pagou quanto? Ela pagou R$ 30. E outra pessoa foi numa loja B, só que ela comprou quanto? Ela comprou 20 estojos. Mas quanto que ela pagou? Ela pagou, deixa eu ver aqui, quanto eu coloquei, R$ 120. A gente quer saber o quê? Vamos transformar o quê? Essa nossa situação em uma razão. E ver se essas razões são o quê? Se elas são proporcionais. Tudo bem? Então como é que funciona? Como eu vou transformar uma razão? Eu vou relacionar o quê? Vou fazer um quociente onde o numerador vai ser o quê? A quantidade de estojos, que é uma grandeza, e o denominador vai ser o quê? O preço pago. Então ficou 5 sobre 30. Essa é a razão que representa o valor, a relação o quê? Da quantidade de estojos comprados e o valor pago, tudo bem? Aqui, olha, na loja B foi o quê? Foram 20 estojos, que é o numerador, e o denominador o quê? Quanto que foi pago? Foi R$ 120, ok? Então temos o quê? Temos duas razões, cada uma delas representa o valor do estojo, tudo bem? Pago pela quantidade de estojos comprados. Então, o que acontece? Eu quero ver se essas razões elas são proporcionais. Então, beleza, lembra? Como você quer descobrir, quando você fala essa relação de proporcional, também pensa e lembra a questão de frações equivalentes, lembra? Se eu tenho razões proporcionais, ela representa o quê? A mesma parte do todo. Representa o quê? A mesma quantidade, ok? O mesmo valor, dependendo da situação. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas frações aqui para ver se elas são proporcionais, se elas representam a mesma parte do todo. O que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida? Eu posso simplificar essas frações, tudo bem? A fração de cima aqui eu posso simplificar por quanto? Em cima e embaixo eu posso simplificar por 5. Então vai ficar a fração o quê? A fração igual a 1/6, tudo bem? A fração daqui de baixo, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o zero de cima e o zero de baixo, dividindo por 10 de cima e embaixo. Aí vai ficar como? 2/12. Ainda tem como simplificar, não tem? Eu posso dividir isso aqui por quanto? Em cima e embaixo por 2. Então ficou o quê? 1/6. Então significa o quê, turma? O que essa razão aqui significa? Essa razão aqui de cima, simplificando, a gente achou o quê? 1/6. Lembra? Em cima é a quantidade de estojos, embaixo é o preço. Então significa o quê? Que um estojo custa quanto? R$ 6. Aqui embaixo, a mesma fração aqui, olha, a gente achou a mesma fração, não achou? Fazendo a relação o quê? Do estojo e o preço. Simplificando, a gente achou o quê? Que um estojo também custa R$ 6. Então acontece o quê? Nós encontramos razões, que seriam frações, que representam o quê? A mesma quantidade, a mesma parte do todo. Aqui nesse nosso caso é o mesmo preço do estojo. Então tá vendo aqui, ó, essas duas frações, essas duas razões, de certa forma, ó, 5/30 e 20/120 são o quê? São razões proporcionais. Então, são proporcionais, ok? Então, nada mais é o quê? Razões proporcionais são aquelas o quê? As razões que representam a mesma parte do todo, representam o quê? A mesma quantidade, tudo bem? Isso que são razões proporcionais, ok? Isso é em resumo. Agora vamos lá. Uma coisa muito importante quando a gente fala nessa questão de proporção. Vou falar sobre grandezas, tudo bem? Primeiro vamos falar sobre as grandezas que são diretamente proporcionais. Tudo bem? Professor, o que são grandezas? Grandezas seriam o quê? Serão modos de medir, não sei, quantidade de pessoas, volume de um recipiente,
quantidades, como eu posso dizer, sei lá, área de um local. Isso são grandezas, são medidas, coisas que eu posso medir, tudo bem? Ó, vamos lá. O que são grandezas diretamente proporcionais? São quando eu estou fazendo aqui. Eu estou relacionando duas grandezas diferentes, onde acontece o quê? Onde, quando eu aumento a quantidade de uma grandeza, a outra aumenta ao mesmo tempo. Tá, professor, não estou entendendo nada. Para entender melhor, vou usar um exemplo para vocês. Vamos lá, vamos fingir que eu tenho uma impressora. Só que essa impressora acontece o quê? Ela consegue imprimir 20 folhas. Só que ela leva quanto tempo? Ela leva 3 minutos para imprimir essas 20 folhas, tudo bem? Ó, então são duas grandezas, é o quê? Quantidade de folhas e o tempo, ok? O tempo que usa para imprimir tudo bem? Show! E agora eu pergunto para você, ó, quanto tempo ela vai demorar para imprimir 240 folhas? Turma, se eu tenho a relação entre as grandezas, um exemplo desse cara, eu estou relacionando a grandeza, quantidade de folhas e o tempo que eu demoro para imprimir essa quantidade de folhas, eu posso descobrir, posso relacionar com um caso diferente e descobrir o valor de outra coisa. Como assim? Exemplo, quando eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, o que eu faço? Quando eu trabalho com grandezas, vamos separar elas em duas colunas. Nesse caso aqui, ó, temos o que? A grandeza quantidade de folhas. Ok? Então eu vou separar. Aqui nesse lado só vai ficar o quê? A grandeza das quantidades de folhas. E aqui no lado vai ficar qual a grandeza? Se é 3 minutos, minutos é o quê? Uma unidade de tempo. Então, ó, o tempo que demora. Tudo bem? Primeiramente, vamos mostrar o que a questão deu pra gente. Falou o quê? Que ela imprime 20 folhas. Aqui vai ficar onde o 20 folhas? Será o quê? Né? A quantidade de folhas. Então, esse 20 vai ficar nesse lado, que é a quantidade de folhas. Ao lado vai ficar o quê? O tempo que demora para imprimir essa quantidade. Quanto tempo ela demora? 3 minutos. Então, a grandeza do tempo vai ser quanto? 3. Então, 20 folhas são impressas em 3 minutos. Grandeza, quantidade de folhas. Grandeza, tempo. Show? Só que na minha pergunta, o que eu estou dizendo? Eu estou falando quanto tempo ela vai demorar para imprimir 240 folhas. Então, qual foi a informação que te deram? Te deram o quê? 240 folhas. E quer saber o quê? O tempo. Então, qual grandeza que ele deu? Não deu a quantidade de folhas? Então, esse 240 vai ficar onde? No lugar da quantidade de folhas. Então, vai ficar nesse lado aqui, olha, da quantidade de folhas. Então, aqui vai ficar 240. Tudo bem? Show de bola? Beleza. O tempo, eu sei quanto tempo vai demorar para imprimir essa quantidade de folhas, essas 240? Não. É o que a questão quer saber. Ele quer saber quanto tempo. Você sabe quanto que é? Não. Então o que você faz? Coloca o X aqui na grandeza de tempo. Tudo bem? Porque, ó, olha, tá vendo aqui, ó. Aqui eu estou relacionando, ó. 20 folhas demoram 3 minutos. 240 folhas, quanto tempo vai ser? Não sabemos. Se a gente não sabe, a gente coloca X. Tá, professor, entendi. Aqui são duas grandezas que eu estou relacionando. Quantidade de folhas que a impressora imprime e o tempo que leva para isso acontecer. Então, estou relacionando quantidade de folhas e o tempo. São as duas grandezas que eu estou trabalhando. Mas, professor, por que você está dizendo que aqui são grandezas diretamente proporcionais? Então, vamos lá. Pensa comigo. Se eu tenho 20 folhas e a impressora demora 3 minutos, pensa comigo. Se eu aumentar essa quantidade de folhas, ó, vou colocar a setinha para cima, de aumentar. Se eu aumentar a quantidade de folhas, concorda comigo que a impressora vai demorar mais tempo para imprimir? Ok? Então, ó, se 20 folhas ela demora 3 minutos, se eu aumentar a quantidade de folhas, o tempo gasto vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior. Então, se eu aumento a quantidade de folhas, o tempo que vai demorar para imprimir essa quantidade vai o quê? Vai aumentar. Tudo bem? Então, perceba aqui, olha. Então, se eu aumentar essa grandeza aqui, a outra grandeza também vai aumentar. Então, se eu aumentar a quantidade de folhas, eu aumento o tempo que eu vou demorar para imprimir, que a impressora vai demorar, tudo bem?
Ah, professor, e se você diminuísse? Pensa comigo. Se eu tenho 20 folhas e eu demoro 3 minutos, se eu diminuir, ó, vamos lá, fazer o caso inverso. Se eu diminuir a quantidade de folhas, então eu vou botar exemplo, 10 folhas, exemplo. Se eu diminuísse a quantidade de folhas, ela ia demorar mais tempo ou menos tempo para imprimir? Vai demorar o quê? Menos tempo. Então vai acontecer o quê? Ela vai diminuir a quantidade de tempo necessário para imprimir essa quantidade de folhas. Tudo bem? Então, o que acontece? As grandezas vai ser diretamente proporcionais quando? Quando eu vou saber disso? Quando eu analisar que quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta também. E se eu diminuir uma grandeza, a outra também vai diminuir. Então a seta vai estar sempre apontada para o mesmo lado. Então, se eu aumento, a seta é para cima. Aqui também vai aumentar. Seta para cima. Se as setas estiverem na mesma direção, é o que? Grandezas diretamente. Mas se elas estiverem em direções opostas, ela vai ser inversamente. Ok? Perceba que tanto aumentando uma ou diminuindo, vai acontecer o quê? A outra vai acompanhar o sentido da seta. Tudo bem? Show! Tá, professor, descobri que são grandezas diretamente proporcionais, porque se aumentar a quantidade de folhas, o tempo vai ser maior para imprimir. Tudo bem? Vai crescer também. Tá bom, professor, mas como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu descubro isso? Bem simples. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que eu faço? Primeiramente, eu tenho que botar aqui o sinal de igualdade. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu faço o quê? Eu tenho que multiplicar em x. Como assim? Eu tenho que multiplicar esse número com esse aqui, depois multiplicar esse com esse aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 20 vezes x, e aqui vai ficar como? 3 vezes 240. Tudo bem? 20 vezes x dá quanto? Dá o 20x. Então é 20 acompanhado do x. Ele está multiplicando. Vai ficar igual a quanto? 3 vezes 240. 3 vezes 240 dá quanto? Dá 720. Ó, aqui eu quero saber o valor de quem? O valor de x. E quem é x? É o tempo que vai demorar para imprimir 240 folhas. Não quero saber quem é 20x. Esse 20 ele está multiplicando. Então eu passo para lá fazendo o quê? Dividindo, que é o inverso. Lembra, quando eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Se minha operação aqui, olha, se meu número está colado com x, ele está multiplicando, para passar para o outro lado, eu tenho que inverter minha operação. Isso aqui eu estou multiplicando, qual o inverso da multiplicação? A divisão. Então vai ficar como? X igual a 720 dividido por 20. Isso aqui vai dar quanto? Dividindo aqui, eu vou achar igual a 36. Então, quanto tempo vai demorar para imprimir 240 folhas? Vai demorar quanto tempo? 36. Que grandeza é essa, né? Tempo, então é 36 o quê? 36 minutos. Professor, por que 36 minutos? É 36 horas e assim por diante. Porque que grandeza você usou aqui? Usou tempo. Mas o tempo você usou em quê? Em minutos. Ok? Então sua resposta também vai estar em minutos. Então deu 36 o quê? 36 minutos. Então aqui, ó, é um exemplo de grandezas que são diretamente proporcionais. Quando eu aumentar uma grandeza, a outra também vai aumentar. Como é que eu faço a continha? Só multiplicar cruzado. É só multiplicar cruzado, ó. Esse por esse e esse por esse. Show? Agora vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Vou apagar aqui. Agora são o quê? Inversamente. Então, vamos falar para as grandezas inversamente proporcionais. Lembra, a grandeza diretamente, quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta também. A inversamente aconteceu o quê? Sempre a seta vai estar no lado oposto. Como assim? Se eu aumentar uma, a outra diminui. Se eu diminuir uma, a outra aumenta. Vocês vão ver. Vou botar um caso aqui para vocês entenderem melhor. Vamos fingir que a escola precisa ser pintada. Onde acontece o quê? A gente percebeu, notou, que 5 pintores demoram 12 horas para pintar todo o exterior da escola. Ok? Então vamos lá. O que eu falei para vocês?
Se viessem 5 pintores para pintar a escola, a parte de fora, eles iam demorar quanto tempo? 12 horas para pintar toda a parte exterior da escola. Show? Aí ele perguntou, mas se você tivesse 8 pintores, quanto tempo eles iriam gastar para pintar todo o exterior da escola? Tudo bem? Vamos lá comigo. Professor, por que são grandezas inversamente proporcionais? Sempre quando eu estou trabalhando com grandezas, vamos escrever que grandezas é essa e separar elas. Como assim? Qual a primeira grandeza? O que eu estou falando? Aqui são 5 pintores. Que grandeza é essa? É quantidade de pintores. Então aqui, ó. Grandeza. Quantidade de pintores. Demoraram 12 horas. Que unidade é essa? Unidade de tempo. Vamos lá, vamos colocar as grandezas tudo direitinho. São 5 pintores. Então são 5 pintores, eu boto em qual lado? Da quantidade de pintores. Então bota aqui 5 pintores. E aqui o tempo que demora para pintar a escola. Com quanto tempo? Em 12 horas. Vou botar até o H aqui no lado do tempo, para vocês lembrarem que é horas que eu estou usando. Então o que ele está falando? Se eu levar 8 pintores, quanto tempo vai gastar? Então esse 8 pintores aqui, grandeza. A grandeza, quantidade de pintores. Então aqui vai ficar o quê? O 8 vai ficar nesse lado. Ele quer saber o tempo. Quanto tempo? Ele sabe o tempo? Não. Então, no lugar da grandeza tempo, eu coloco o quê? O X. Tá, professor, você disse que são grandezas inversamente proporcionais. Por que, professor, as grandezas são inversamente proporcionais? Vamos fazer o teste? Lembra? Na grandeza inversamente proporcional, quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Como assim? Então, vamos pensar lá comigo. Se eu coloco 5 pintores para pintar a minha escola, ele demora 12 horas. Então, se eu aumentar essa quantidade de pintores, se ao invés de colocar 5 pintores e manter essa mesma produção, colocasse 8 pintores, botasse o quê? Além de 5, eu colocasse o quê? Mais 3 pintores, seriam quantos agora? Seriam 8 pintores. Então, se tivesse mais pessoas trabalhando para pintar, eles iam demorar mais tempo para pintar ou ia demorar menos tempo? De certa forma, para ele demorar o quê? Menos tempo. Porque quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai ser gasto para terminar o serviço. Tudo bem? Então, se eu aumentar a quantidade de pintores, o tempo que isso vai demorar para ficar pronto vai ser o quê? Vai ser menor. Usa lógica, ó. Pensa comigo. Se você quer pintar, exemplo, uma parede, se está só você sozinho pintando essa parede toda, você vai demorar um certo tempo. Mas se tiver alguém te ajudando, você vai demorar mais para pintar ou menos? Vai demorar menos, que a pessoa está te ajudando. Mesma coisa aqui, olha. Se você aumenta a quantidade de pintores, o tempo que você vai ser gasto vai ser bem menor. Quanto mais pessoas ajudando, menos tempo vai ser gasto. Então, quando eu aumento uma grandeza, eu diminuo a outra, ok? Mesmo caso, se eu fizesse o contrário aqui, ó. Se eu diminuísse aqui, o que aconteceu no outro lado? Pensa comigo, se 5 pintores demoram 12 horas, se eu diminuir a quantidade de pintores, botar, sei lá, uma pessoa só para pintar, exemplo, o tempo que ela vai gastar vai ser o quê? Ela vai gastar mais tempo ou menos tempo? Vai gastar mais tempo. Então a grandeza aqui vai ficar o quê? Para cima. Então, ó, as grandezas são inversamente proporcionais. Quando você aumenta uma, a outra diminui. Ou quando você diminui uma, a outra aumenta. Ok? As setas sempre vão estar o quê? Viradas para sentidos opostos. Tudo bem? Beleza, professor, consegui identificar que essas são grandezas inversamente proporcionais. Tá, mas a parte do cálculo é a mesma das diretamente proporcionais? Não. Turma, quando é diretamente proporcional, o que eu faço? Eu multiplico em x, tudo bem? Mas quando é inversamente, eu multiplico quem? Primeira vezes a primeira e segunda vezes a segunda. Ó, a de cima com a de cima e a de baixo com a de baixo. Então vai ficar como? Vai ficar 5 vezes 12 é igual a quem? 8 vezes x. 5 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 60. 8 vezes x dá quanto? Dá 8x. Eu quero saber o valor de 8x? Não, eu quero saber o x. Quem é x? É o tempo que eu vou gastar. Ok? Quanto tempo vai ser gasto para os 8 pintores fazer todo esse serviço?
Tá, então esse 8 está multiplicando, ele precisa passar para lá. Só que operação ele está fazendo? Ele está fazendo a operação de multiplicação, 8 vezes x. Ele passa para lá e acontece o quê? A operação inverte. Em vez de ser multiplicação, vira divisão. Então vai ficar x igual a 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 vai ser quanto? Vai ser igual a 7,5. O que seria 7,5, turma? É 7,5 horas. Tudo bem? Como se fosse 7 horas e meia. Então o que acontece, turma? Percebendo que quando aumentei a quantidade de pintores, aconteceu o que com o tempo? Diminuiu. Só precisar de menos tempo para terminar o serviço. Tudo bem? Então é bem simples, só lembrar. Se as grandezas são diretamente proporcionais, faço o quê? Multiplico cruzado, multiplico em x. Se as grandezas são inversamente, eu multiplico quem? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembrando, sempre colocando o sinal de igualdade no meio. Colocando uma multiplicação para um lado e outra multiplicação para o outro. Tudo bem? Então, em quanto tempo ele vai gastar? 7,5 horas. Seriam 7 horas e meia. Tudo bem? Agora, tá, professor, falou grandezas diretamente, inversamente. Mas pode ter grandezas que não são proporcionais? Tem sim. Grandezas não proporcionais. Tá, professor, como assim grandezas não proporcionais? Como duas grandezas podem ser não proporcionais? O maior exemplo de grandezas que não são proporcionais é o quê? Vou botar o exemplo aqui, ó. Idade, peso. Ok? Vamos fingir, tem uma pessoa que ela tem 12 anos de idade e ela pesa 40 quilos. E outra pessoa, ela tem 22 anos, só que ela pesa quanto? Ela pesa 70 quilos. Tudo bem? Mas, professor, por que essas grandezas não são proporcionais? Pensa comigo. Aqui tá assim, ó, a idade, ela tem 12 anos. Ela tem 12 anos e ela pesa 40 quilos. Ela tem 22 e pesa 70. Ah, professor, são proporcionais. Por quê? Aumentou a idade, aumentou o peso. Tá, beleza. Mas uma pergunta para vocês. Significa que toda pessoa que tiver 22 anos, ela vai pesar 70 quilos? Não. Toda pessoa de 12 anos vai pesar 40 quilos? Não. Então não tem nenhuma proporção, não tem nada que indique que essa grandeza e essa grandeza estão relacionadas, ok? De uma maneira geral, tudo bem? Então, por elas não serem proporcionais, como é que eu confiro, professor, que as grandezas não são proporcionais? Primeiramente, analisando dessa maneira aqui, ó. Ó, vendo que uma e a outra não se relacionam. Não tem questão igual, exemplo, altura, mesma coisa. Eu posso dizer que uma pessoa, sei lá, de 16 anos, ela tem, sei lá, 1,50 m. Não, 1,50 m é muito baixinho, ó. 1,60 m. Então significa o quê? Todas as pessoas que têm 16 anos vão ter 1,60 m? Não, posso ter pessoas de 16 anos com 2 metros de altura ou com 1,5 m. Então uma coisa que não tem como relacionar essas grandezas uma com a outra, tudo bem? E como eu tenho a certeza que essas grandezas não são proporcionais? Você faz o quê? É só você multiplicar uma pela outra. Aqui na idade e peso, eu vou multiplicar a idade dessa pessoa pelo peso dela. Então vai ficar como? 12 vezes 40. E aqui vou multiplicar o quê? A idade dessa outra pessoa com o peso dela. Então vai ficar o quê? 22 vezes 70. Então 12 vezes 40 vai dar 480. E aqui 22 vezes 70 vai dar 1540. Então são o quê? São diferentes essas razões. Tudo bem? Ok? Sempre quando eu vou falar em razão com grandezas não proporcionais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sempre multiplicar sempre as duas grandezas do mesmo elemento, ó, que é de uma pessoa. Então, eu multiplico as duas grandezas de uma pessoa, ok? E no outro eu faço o quê? A mesma coisa, eu multiplico as duas grandezas da outra pessoa, ok? Show de bola? Então, percebe o quê? Que essas grandezas não são proporcionais, ok? Não tem nada relacionado que a idade e o peso possa relacionar e dar pra gente. É igual a mesma coisa da altura. Eu posso dizer que toda pessoa que tem 20 anos, ela tem 1,80 m. Ok? Então aqui são os exemplos de grandezas que não são proporcionais. Tudo bem?
Agora, para finalizar, turma, nosso vídeo, vou passar para vocês alguns exercícios, tudo bem? Vamos lá. Exercícios. Páginas. Quero que vocês façam a página 143, 145 e 147 a 152. São bastante páginas, não é tanta página assim, mas se não der tempo de a gente terminar de fazer na segunda-feira, o que a gente faz? Na quarta-feira a gente termina, tudo bem? Show de bola. Então, até a próxima videoaula, turma.